Chegamos, galera. Hello, bosses! Sejam muito bem-vindas ao Boss Club. Meu objetivo aqui nesse perfil é ensinar empreendedoras a fazer um Instagram de mulheres que vende mesmo começando do absoluto zero. Eu sou Stephanie Santos e o tema de hoje é hábitos atômicos, como pequenos hábitos podem transformar o seu ano. E às vezes a gente acha que, assim como a live de ontem, que foi sobre maquiagem, não interfere no geral, né, da nossa vida empreendedora. E é legal aqui eu tratar de outros assuntos que não seja só o óbvio da venda, né? Não seja só o óbvio da parte estratégica mesmo. Mas às vezes é legal a gente parar e tentar entender um pouco mais sobre nós, né? Olhar um pouco para dentro, para a gente começar a desenvolver coisas maiores, né? Foi aqui? Foi. Então, eu trouxe essa ideia, trouxe sobre isso, ainda mais hoje, dia 1º de fevereiro, para vocês começarem a partir daqui, se vocês não já estão com essa mentalidade, mas a partir daqui, começar a mudar os hábitos de vocês, tá? E não esperar um momento perfeito para mudar os hábitos, né? Já vou dando aqui a chinela logo no início da live, que é, quem estiver esperando o ano começar depois do carnaval, eu sinto muito para você. O ano, a gente fica nessa vibe de, eu vou esperar o carnaval passar para eu poder começar meu ano. E aí você perde aquele gás de início de ano e não desenvolve, porque aí passou tudo aquilo, aí teve carnaval, aí você ficou meio mole e aí não desenrolou. Então, assim, a partir do dia 1 de janeiro, já era para você estar no grau. Independente se tem carnaval, se não tem, quando chegar o carnaval, aproveita o carnaval, mas volta ativa. Esse é o lance. E só me explicando aqui para vocês, ontem no final da live eu falei que a gente ia ter um convidado especial, né? Mas infelizmente esse convidado precisou cancelar. Então eu aproveitei para trazer esse conteúdo, que era um conteúdo do dia 2 do 2, para trazer no dia 1, gente. Vamos abrir aí um pouco a mente. Se você não estava focando nisso, começar a focar nisso. Enfim, hábitos atômicos. O que é isso, Sté? Hábitos atômicos são hábitos que a gente consegue converter em hábitos maiores. Então, são hábitos pequenos que gradualmente, fazendo eles, a gente consegue evoluir esse hábito. Esse Hábitos Atômicos é um livro, tá? Para quem não sabe, é um livro do James Clear, que fala aí, tá até aqui, ó. Hábitos Atômicos. Cadê? Eita, cadê, gente? Hábitos atômicos. Um método fácil e comprovado para criar bons hábitos e acabar com os maus. Então, esse livro é muito massa, eu curti demais ele, eu tô até ouvindo ele pela segunda vez, e quando eu falo ouvir, é porque eu escuto o audiobook. Tá aí já um hábito legal para vocês já utilizarem a partir dessa live. Como eu não tenho tempo de parar e ler um livro, mas, por exemplo, eu preciso limpar uma casa, eu preciso lavar um banheiro, eu preciso lavar uma louça, eu vou ouvindo, né? Enquanto eu vou fazendo essas tarefas. Eu poderia estar ouvindo uma música, mas não, eu prefiro ouvir algo que vá me colocar um pouco mais à frente, né? Me dar alguma informação que possa ser relevante para eu usar no que eu estou usando no meu objetivo de agora. Então, se eu fosse vocês, não tem tempo de ler livro, já baixa um aplicativo de música, eu escuto tudo pelo Spotify. A gente tem um monte de audiobook livre para vocês ouvirem aí, tá? E já entrando um pouco nisso, teve uma fase da minha vida, né? Que foi uma fase que eu e o Gabs estávamos super fitness, e foi na época que a gente começou a seguir mais a fundo o JJ. E nessa fase, a gente mudou tanta chavinha que estava tão enferrujada, sabe? A gente já tinha tentado várias vezes começar a ser saudável e parava no meio, ou começar a fazer coisas e parar no meio. E a gente parava no meio porque a gente tinha metas muito grandes e queria mudar de uma maneira brusca, né? Então, tipo assim, vamos começar, a partir de amanhã a gente vai começar a ser fitness. Já muda completamente a alimentação, já muda completamente o hábito. Não, vou acordar às 4 da manhã, vou tomar meu banho gelado, vou comer saudável, não vou pôr açúcar no meu café. Então, assim, a gente queria fazer mudanças muito bruscas. E aí, a partir do momento que a gente falhava em qualquer uma dessas mudanças, falhava todo o resto. E falhava num ponto de, tipo assim, no dia seguinte não consegui fazer.
Eu lembro quando a gente ainda morava na casa da minha mãe, a gente queria acordar cedo. E aí todo dia, não, beleza, amanhã às 6 horas a gente acorda. Aí acordava, era 9, era 10, era 11, sabe? Tipo, a gente não conseguia. E aí a gente começou a entender que o lance não era nem, eu vou acordar às 4 da manhã. Não era nem isso. Não tinha como eu mudar de maneira brusca. Se eu estava acordando 11 horas, não tinha por que eu colocar que ia acordar às 4, porque não ia funcionar. Né? Então a gente começou a acordar de maneira gradual. Pô, acordo às 11, amanhã vamos tentar acordar às 10, né? Colocar metas mais reais. Porque vamos combinar, gente, se a gente coloca uma meta muito, muito difícil de atingir, que é totalmente fora da nossa realidade, você não vai conseguir atingir, né? Então a gente começou a dar uma mudada assim. Se a gente acordava às 11, eu vou colocar o despertador para despertar, sei lá, às 10. Ótimo, aí a gente foi fazendo isso, foi fazendo isso. Nossa, já tô conseguindo acordar às 9. Que bacana. Acordando às 9, eu posso colocar um pouco mais para baixo, né? Vou colocar para acordar umas 8h30. E a gente foi mudando assim. E a gente sentia a necessidade de mudar outras coisas, né? Tipo assim, pô, eu tô conseguindo acordar legal, tô vendo que minha alimentação tá meio esquisita. Talvez se eu comesse melhor, sei lá, durante a noite, não jantasse um pratão, jantasse e nem besteira, jantasse uma coisa mais leve, talvez eu acordaria um pouco mais disposto, né? E aí a gente foi colocando esses pequenos hábitos. Gente, a gente virou uma máquina. Na moral, naquela época, tem hábitos, não todos, né? Porque a gente parou de correr, mas a gente está querendo voltar. Mas tem hábitos daquela época que a gente usa até hoje, que mudou totalmente o quesito da nossa vida, o geral da nossa vida. Hoje em dia a gente se alimenta muito melhor, nossa, 10-0 totalmente. É até estranho quando a gente vai na casa de alguém, ou se a gente vai comer com alguém, a gente vê o hábito de alimentação da pessoa, ou a gente tá no mercado também, e a gente vê a galera passando as compras, e a gente olha assim, nossa, caraca, né? Tipo, a pessoa tá comprando um monte de besteira, e isso é uma bola de neve. E aí a gente começou a perceber isso, né? A mudar esses hábitos e começar a perceber mesmo isso, que um hábito influenciava no outro. Então, por exemplo, a gente queria acordar mais cedo, começamos a conseguir acordar mais cedo de maneira gradual, não brusca, consequentemente mudou na nossa alimentação. E aí, quando a gente tinha essa mudança na alimentação, a gente percebeu que a gente podia, ter um pouco mais de energia. Acho que se eu gastasse um pouco dessa energia, sei lá, fazendo uma caminhada, fazendo um exercício, acho que daria bom. E aí eu comecei a pegar alguns desafios para fazer. Eu funciono muito bem com desafio, tá? E aí eu comecei a pegar alguns desafios, seguir pessoas, por exemplo, tem a Chloe Ting, que foi uma menina que ela dava alguns desafios para uma meta que você tinha. Por exemplo, você tem a minha meta era bunda de pêssego. E aí ela tinha um planejamento de todos os exercícios que você fazia de 30 dias para você começar a desenvolver essa bunda de pêssego. E aí eu fazia todo santo dia, eu não falhava, todo santo dia. Eu lembro no começo eu falei várias vezes, várias. Começava, até colocava lá que o mais gostoso para mim é dar o check, né, no dia que eu cumpro. E aí eu comecei a perceber que eu tava falhando, né? Falhava. Aí até que fazendo tanto, insistindo tanto nisso, e a questão da alimentação, acordando num horário bom, tomando banho não tão quente assim, hoje eu gosto muito de banho quente, mas mudando esses hábitos, eu comecei a perceber que eu estava conseguindo evoluir, né? Então, assim, comecei a passar do quinto dia de exercício. Lembra que eu falei? Eram 28. Passei do quinto, nossa, se eu fiz 5 seguido para eu fazer 10, é muito fácil. E aí a gente foi começando a fazer. Eu lembro que a gente tinha começado a correr nessa época também, que aí a gente começou a fazer exercício, a gente sentiu necessidade de fazer um outro exercício que fosse fora de casa, porque esse eu fazia em casa, era prático de fazer e tudo. E aí, além desse, a gente começou a ir para o parque, né? Ou seja, a gente mudou de ambiente. O que fez a gente dar um grau muito melhor nesse quesito. Né? Então, assim, mudamos de ambiente. A gente saiu de dentro de casa e foi começar a fazer exercício fora de casa, num parque, né? E naquele parque, aqui falando para vocês, a gente conseguiu chegar a acordar às 6 da manhã, depois às 5. Gente, a gente chegava no parque, tava escuro. Só que o ambiente muda tanto a gente que tinha uma galera que já tava lá às 5.
né? E assim, ver aquela galera dá uma motivação. A gente ia lá e tinha muito idoso correndo com um cachorro. E eu lembro que a gente começou a desenvolver uma parada de tipo assim, cara, é tão gostoso fazer isso. No início pode ser até meio estranho, né? Você fala, nossa, Sté, como que é gostoso fazer isso? É gradual, tá? O seu corpo começa a sentir certas necessidades. Então, acontece de maneira gradual. Eu ia, voltava, aí eu chegava em casa, já tinha dado, sei lá, eu já tinha feito várias coisas, ainda era muito cedo, e aí eu lembro que quando ia chegando a noitinha, a gente já estava ansioso para o dia seguinte. E assim, ansioso por estar num ambiente legal, que era aquele parque, correndo por árvores, que, meu, o ambiente da árvore pra gente ajudou bastante. Não correr numa esteira legal quando não dá para sair. Mas o lance de sair e ver árvore, ver pessoa, ver movimento, ver vida, dava um outro gás pra gente. E aí a gente começou a mudar alguns hábitos. Eu lembro que na época a gente comia muita coxinha e pão de queijo de noite. E aí também a gente começou a mudar isso. Foi assim, foi coisas que foram aos poucos, né? Lembra que eu falei para vocês, a gente acordava às 11 e queria mudar de vida, né, no geral. Comia muito mal, não se alimentava, a pessoa falava, mas você é tão magrinha, Esté, não tá bom assim, gente? Não adianta ser magra e ser cansada. Não adianta ser magra e não aguentar subir uma escada correndo. Eu sou magrinha, mas eu tenho alguma coisa no meu joelho que eu preciso arrumar, que se eu não tô com o joelho em movimento, eu sinto muita dor no joelho. Então, assim, a gente começou a movimentar e muitas coisas começaram a mudar. Mudou muito, influenciou em tudo na nossa vida, né? De maneira gradual. E aí o lance, no geral, foi que eu lembro que a gente estava na casa dos meus pais. A gente veio de uma fase ruim, que tinha acontecido a pandemia, a gente morava fora, tinha acontecido a pandemia. A gente voltou para casa dos meus pais, tipo, naquela derrota de achar que a gente fracassou. Começamos a mudar a nossa mentalidade gradualmente, começamos a mudar a alimentação, mudamos pessoas que a gente seguia, mudamos tudo. A gente se mudou mesmo de casa, mudamos de ambiente. E aí o negócio começou a desenvolver muito diferente, sabe? As coisas começaram a mudar muito. Então, assim, eu comecei a correr, eu lembro que eu peguei o primeiro desafio que eu peguei para correr era 1 quilômetro. E aí, no desafio, no aplicativo, mostrava que no final do mês eu estaria correndo 5. Eu falei, cara, eu não consigo nem andar direito. Tipo assim, eu canso tão fácil, como é que eu vou correr 5 quilômetros? Né? Tipo, como? Só que o aplicativo ele te leva de uma maneira tão certinha e gradual, se você seguir bonitinho, que é o aplicativo da Nike, que não tem como você falhar. Não tem como você não conseguir. Então aí eu comecei a correr, eu corria e caminhava. Eu não conseguia correr 1 quilômetro inteiro. Eu corria, parava, começava a caminhar, corria, caminhava, e sempre no meu tempo, tá? Sempre no meu tempo. Eu lembro que quando eu corria, abria um buraco, sabe aquela dor de facão no estômago? Abria esse buraco e eu não conseguia mais me movimentar forte, porque doía. E aí eu fui percebendo que foi começando a mudar isso, né? Foi passando o tempo, até um dia que eu fui numa festa, e como a gente não estava falhando, a gente correu em 2022 todo santo dia. Fazia sol, fazia chuva, a gente estava correndo. Todo dia, sem falhar. E aí a gente foi, correu. Eu fui nessa festa e no dia seguinte, eu cheguei super tarde dessa festa, a gente chegou muito tarde, a gente tinha bebido, né? E aí eu fui correr, eu falei, cara, que difícil que tá correr hoje. Primeiro que a gente foi correr meio virado, devia ter dormido, sei lá, 1 hora só e foi correr, porque a gente tinha esse objetivo de correr todos os dias. E eu tava exausta. Eu sentia meu corpo exausto, ele não tava entregando tudo que ele queria entregar. E aí foi aí que eu comecei a diminuir bebida alcoólica. Comecei a diminuir bebida, eu falei, quer saber, eu acho que eu vou parar de beber. Álcool não tá facilitando, eu tô tentando correr todos os dias, tá me atrapalhando, eu vou parar. Só que vocês viram como foi gradual? Eu senti o impacto do álcool na hora que eu tava lá desenvolvendo a corrida. E aí, naturalmente, eu não quis mais álcool, porque ia me atrapalhar numa parada que eu gostaria muito. E pesando, né, entre beber e ser saudável, em conseguir alcançar outros mais quilômetros do que eu já alcançava, era para mim muito, muito mais importante.
acabei me estendendo um pouco nesse assunto. Então, para mim foi bem diferente estar nesse ambiente, mudar a mentalidade, e foi aquela coisa do hábito gradual, né? Eu não dei um passo gigantesco logo de primeira, eu fui aos poucos. Até hoje eu gostar muito de correr, eu acho que mais quilômetros que eu fiz até agora foi 16 quilômetros. Olha só, para quem achou que não ia conseguir fazer 5, eu consegui fazer 16 sem parar, tá? Sem parar, nem que seja no trotinho. Eu não parei de correr. Então, hoje, né, a gente vê aí os benefícios disso. Também em questão de meta de livro, eu tinha uma meta muito forte de ler X. A gente que empreende também, tá nesse universo, a gente fica nessa parada de ter uma meta de livros para ler. E é importante, né? Porque a gente mantém a nossa mente sempre em movimento, certo? E aí eu tava com essa parada de ter uma meta de livro, só que eu não tava conseguindo atingir, eu não conseguia parar para ler. Eu lembro que toda vez que eu pegava um livro, começava a ler, me dava sono, eu dormia no meio do livro, e aí eu tinha que começar tudo de novo, porque eu não tava entendendo nada do livro. E aí eu tinha essa meta, eu não conseguia, até que um amigo enviou um audiobook, enviou esse lance de audiobook, ó, ouve aqui Quem Pensa Enriquece. Eu falei, ouve aqui? E ele mandou o livro em audiobook. Eu falei, cara, nunca imaginei que daria para fazer desse jeito. E aí o cara lá narrando o livro, falando tudo do livro. O livro, livros em audiobook, você encontra no Spotify, por exemplo, e eles têm duração de 6, 7 horas, porque é o livro inteiro. Só que eles não precisam ouvir o livro inteiro de uma vez. Vão, né? Começou a fazer uma comida, põe o livro para ouvir. Ou foi para o trabalho, tá no metrô, põe o livro para ouvir. Então, assim, você não precisa parar para ver alguma coisa. Enquanto você está fazendo alguma coisa, você começa a ter aquela ideia de insights. Então, aí, na hora que ele me mandou esse livro, que eu consegui consumir o Quem Pensa Enriquece inteiro, eu falei, cara, vou bater minha meta de livros desse ano. Minha meta era 12 livros no ano, um livro por mês. E aí, né, já dei esse passo gigante, porque eu poderia ter colocado pelo menos 4, para quem não tinha. Para quem tinha lido um no ano, né, 4 estava ótimo. E aí eu coloquei essa meta de 12 mesmo, coloquei todos os livros que eu queria ler, ouvir, no caso, e eu consegui bater a meta. Porque eu tava ouvindo, o tempo todo que eu podia, eu tava ouvindo. E me ajudou muito, galera, me ajudou demais. Falando aqui um pouco mais da importância, quem tá chegando agora, ou quem tá ouvindo, mas tá falando de hábito, não tem nada a ver com vender semijoias. A minha ideia nesse perfil, galera, é realmente a construção de comunidade, tá? Eu sei que muitas de vocês, às vezes, sei lá, compram um curso, aí o curso tem bastante estratégia, aí o curso tem falando muito da parte de venda, mas a gente se esquece que para a gente conseguir chegar sair do A para o B, tem essa estratégia focada no negócio, só que a gente também tem que mudar a nossa mentalidade. Então, meu foco aqui nesse perfil é ajudar também nessa construção, né? Eu já estive no mesmo local que vocês estiveram, na mesma posição que vocês estiveram, com uma marca de semijoias, fazendo e acontecendo, só que eu não podia negligenciar o meu emocional. Eu vendendo ou não, eu estudando ou não, meu emocional tava lá, cara. Eu poderia, sei lá, fazer um lançamento super maravilhoso, não vender nada, e aí? E a partir daí? Né? Quem que seguraria a minha mão? Pô, vou estudar, tá, vou estudar, mas meu emocional, cara. E o mais profundo, né? E o que eu realmente preciso mudar para poder mudar a chave no restante, né? Para eu conseguir começar a estudar melhor, para eu conseguir ter um hábito bacana, até focado no curso, pô, se eu tiver um hábito legal, se eu tiver uma comunidade engajada focado em me ajudar a crescer, para mim é muito mais fácil consumir um curso de maneira mais consistente. Então, assim, se a sua mente está sempre em movimento, pensando no seu emocional, você cuidando do seu emocional, é muito mais fácil você devorar um curso inteiro, assistir e aplicar. Também, porque eu acho isso muito importante, né? A gente tem essa parada de, comprei um curso, eu vou assistir ele inteiro, depois eu aplico. Não. Eu acho que o bacana, até para você desenvolver, ver onde você está errando, entender as métricas, é você estudar e ir aplicando conforme vai acontecendo esse estudo. Né? Porque senão você acaba perdendo a vibe do negócio, você aprendeu aquela parada, sei lá, você estudou há 2 meses atrás, aí agora você está em
outro módulo, só que você nem aplicou aquele, como é que vai ligar as coisas? Né? Então, ó, aqui no meu perfil, o que você vai encontrar não é só sobre estratégia, só como vender, só como, tá? Não é só sobre isso, não é apenas sobre vendas, tá? O lance de comunidade que eu quero criar é muito forte. Tá? Então, por isso que às vezes eu trago assuntos como ontem, maquiagem, que tinha alguma coisa relacionada à autoestima, que leva diretamente para esse quesito de vender, porque se a gente se sente mais bonita, a gente consegue vender. Muitas das pessoas que responderam a pesquisa não sabiam nem fazer uma maquiagem básica, então eu trouxe uma pessoa que deu todas as dicas de como fazer uma maquiagem básica, de como se posicionar melhor na câmera, discutimos sobre autoestima, né? E hoje, primeiro dia de fevereiro, trazendo informação sobre hábito para a gente conseguir manter essa constância de coisas, né? Então, assim, é super importante também não ficar focando, não vou focar aqui no meu perfil só sobre estratégia, só sobre venda, mas também pegar vocês pela mão no quesito emocional para tirar vocês desse limbo da procrastinação, tá? Que eu vejo que é uma coisa que é bem frequente e é uma coisa que me acontecia muito na Alfa. Bom, ainda focada nisso, esses dias eu postei eu repostei uma publicação do Thiago Brunet, que é um fogo, tem uma chama ali, e aquela chama acende e apaga, acende e apaga. Muito picos altos e do nada apaga. E nessa parte estava falando assim, quando a gente tem picos de empolgação, quando a gente tem ansiedade e quer um resultado rápido. Então é muito isso, né? Não, vou fazer um negócio aqui, essa chama acendendo. Nossa, tive uma ideia genial, vou abrir o Instagram de Semijoias, vou vender. Pô, não vendi. Não vendi, não sei como é que faz, não sei o quê. Olha só, peças novas. Vou fazer uma coleção, não vendi. E a gente fica nisso, né? Porque a gente quer uma coisa muito rápida, quer uma parada que mude de uma maneira muito drástica. E ainda focando no livro, se a gente pensar em ter hábitos atômicos, em ter pequenos hábitos que podem se transformar gradualmente em um hábito maior, a gente não segue essa frequência, né? Então, é legal a gente manter a segunda chama, que na publicação tinha uma segunda chama, que era uma chama que era baixa, ela não estava, né, subindo e descendo, ela estava acesa, e ela estava ali focada em propósitos, quando a pessoa tem propósitos, tem sonhos e objetivos. Então, pô, tô aqui estudando, vou lançar uma coleção. Olha como faz a estratégia. Fiz a estratégia, não vendi, ótimo. O que eu posso levar de consideração desse lançamento que não deu certo, que eu posso mudar no próximo? Ótimo. Isso a chama ali sempre acesa, né? O melhor de tudo, ter um objetivo claro do que você quer. Porque, no geral, não é nem sempre só sobre vender, né? Qual é o meu objetivo? Eu tenho uma estrela do norte. E isso envolve muitos meus filhos. Para quem não sabe, eu tenho gêmeos. E eles vão fazer 1 ano mês que vem. Não, esse mês, final desse mês. Então, assim, eu tenho um objetivo tão certo para esse ano, galera, que envolve meus filhos, a minha família, que nada vai tentar cortar essa chama. Porque eu não tô com picos e vales, eu tô assim, mantendo a chama acesa, né? Tô ali trabalhando, tô fazendo, tô colocando energia, porque eu tenho um objetivo muito claro relacionado aos meus filhos a partir do meio do ano. Tá muito claro. A minha meta é isso, né? Igual aquela parada que a gente fala, sabe quando a gente vai pra praia, por exemplo? E aí, vamos supor, você vai pra praia nesse final de semana que tá vindo. E aí você, durante a semana, sei lá, vou aproveitar aqui que eu tô no mercado, vou comprar um protetor solar, né, pra praia no final de semana. Então, assim, é muito certo o lugar que eu quero chegar. Então, assim, coloquem na vida de vocês também. Tá muito certo? Tá muito claro? Ah, eu quero vender mais. Não tá claro. Você quer vender quanto mais? Ou você quer a partir de agora, viver só da sua marca? Quando? Até quando você quer para quando você gostaria, sei lá, de sair do seu CLT, por exemplo. Então, assim, deixa muito claro, vai preparando as coisas que você quer levar para a praia para o dia da praia. Mas esse dia da praia tem um dia, tem uma data, né? É o final de semana que eu vou na praia, por isso que eu tô comprando esse protetor solar aqui para eu levar para o dia da praia. Então, assim, já tem que deixar isso muito certo, muito mentalizado.
tá? Então, assim, dessa forma, a gente não fica só focada naquele resultado rápido, não fica naquela ansiedade de muito super empolgado, pouco empolgado, super. Você mantém sempre a chama acesa ali de maneira consistente, ou seja, com hábitos atômicos, né? Trazendo pequenos hábitos que realmente vai fazer alguma diferença, tá? E assim, galera, é aquela parada, né? Já vi várias frases que traduz muito bem isso. A gente fala, tá, Esté, mas como é que eu vou conseguir seguir? Eu tenho medo de começar e no meio me perder. Não tem como você se perder se você tiver um objetivo claro, tá? Ó, por exemplo, tem uma frase, acho que foi o Joel J que falou, foi o Joel J que falou, só que eu não sei se é dele, que ele fala, coloca o pé que Deus coloca o chão. E, cara, é muito real. É muito real isso. Hoje eu tô aqui entregando um conteúdo para vocês. Eu tenho, sei lá, 400 seguidores. Tenho uma galera que tá engajada, que sempre tá nas lives, que sempre me manda mensagem no direct, perguntando alguma coisa. Cara, imagina essa consistência em dezembro. Como é que vai estar minha comunidade? Eu tenho certeza que eu não vou estar em 400 seguidores mais. E assim, eu tenho essa certeza porque eu tô colocando um pé. Eu tenho certeza que Deus vai colocar o chão. Outra frase que eu achei bem massa, que também traduz muito isso, se você não tiver entendido essa frase, o Geraldo Rufino postou hoje, postou ontem, comece a caminhar que Deus coloca o caminho. Então, ó, por exemplo, a gente vê a ideia das lives, né? Eu tô tentando entender qual que é a maior dúvida de vocês. Eu tenho uma ideia muito clara do que vocês precisam. Eu tenho uma ideia clara, porque eu já vivi no empreendedorismo, isso alguns anos atrás, né? Já estive na posição que vocês estão, mas eu tô colocando aqui minhas ideias, tô falando, tô trazendo conteúdo. Só que o que eu começo a ver é que vocês me pedem um conteúdo X que às vezes não é o caminho que eu tô seguindo. Eu falo, nossa, eu não sabia que ela tinha essa dúvida. Porque em 2015, 2014, talvez não era sobre isso, mas hoje é. E eu sei falar sobre isso. Então, beleza, vou começar a seguir por esse caminho. Vocês entendem o lance do coloca o pé que Deus coloca o chão, ou comece a caminhar que Deus coloca um caminho? É exatamente sobre isso. A gente teve aí alguns dias de live, eu tive tanto insight do que eu posso trazer para cá para vocês, tanto insight no geral, tá? No contexto geral. Então, realmente sobre isso, né? A gente começa a colocar certos hábitos na nossa vida, ou seja, começa a caminhar, começa a pôr o pé no chão, que eles vão acabando se desenrolando de uma maneira natural, né? Nossa, tive uma ideia disso, olha que bacana. A cabeça em movimento, ela cria mais ideias, ela começa a gerar novos insights, isso é muito natural, tá? Então, ó, sobre eu ter começado a correr, por exemplo, o lance de ser natural, coloca o pé que Deus coloca o chão e hábitos atômicos. Eu comecei a correr achando que eu não conseguiria fazer 5 quilômetros, nenhum. Eu comecei a correr como? Correndo um pouquinho, andando. Correndo, andando. E nessa época eu bebia. E não que eu vou parar de beber completamente, gente, já faz, acho que vai pro terceiro ano que eu não bebo nenhum álcool também. Fiquei um ano sem beber, aí depois descobri que estava grávida, não bebia. Eu fiz mais uma promessa falando que se eu tivesse parto normal, não beberia. E aí tá virando uma bola de neve. Mas não significa que eu vou parar completamente, ou pode ser que eu comece a beber casualmente, não sei. Mas sobre começar a correr, eu fazia essas corridinhas, andava, caminhava, aí eu comecei a perceber que se eu me alimentasse melhor, eu conseguiria desenrolar melhor na corrida. Se eu parasse de beber, minha corrida seria melhor também. Então, assim, vocês viram como realmente é um coloca o pé que Deus coloca o chão? Foi natural. Eu não precisei parar, não, hoje eu vou parar de beber, vou parar de consumir gordura, vou parar de. Não, foi acontecendo, meu corpo pediu isso. E a sua mente também vai acabar pedindo isso. É super natural que isso aconteça. Tá? E também, né, galera, seguir pessoas aí que realmente faça sentido no geral para você. Porque às vezes a gente quer fazer uma mudança, mas sempre tem alguém na nossa mente falando que não vai dar certo. Ou por que fulano tá fazendo isso, tá sendo ridícula. E assim, eu falei até ontem na live com a Vicky, às vezes a gente mede tanto o nosso esforço, as nossas paradas baseado em outra pessoa, e a gente acaba parando de viver coisas que a gente gostaria de viver por causa dos outros. E aí a pessoa não te ajuda, você não vive, porque você não vive do jeito que você quer viver baseado na pessoa, a pessoa não tem hábito legal para você também
pautar o seu resultado, pautar o seu hábito a partir daquela pessoa. Então é o seguinte, galera. Sigam pessoas que realmente falem de um assunto que coloque vocês para cima. Por isso que o que eu tô falando, eu sempre reforço aqui que eu quero criar essa comunidade. Eu quero que tenha pessoas que, me senti mal, aquela pessoa falou mal, vem pra gente aqui que tá todo mundo falando na mesma língua, a gente tá no mesmo ambiente, a gente tá no mesmo objetivo. Certo? Isso é muito importante para vocês para levar assim para a vida de vocês. Gente, tá travado aqui, eu não sei nem se tá rolando a live, se eu tô falando sozinha. Não, tá indo sim. Tá lindo, gostoso. Maravilha, tá. Esté, seguindo as bases do livro, que o livro fala, que a gente tem pequenos hábitos que podem transformar em grandes hábitos, que podem transformar pequenas coisas que podem ser gigantes, né? Aquela coisa de formiguinha. Quando a gente coloca uma bolinha aqui hoje, vamos supor que vocês peguem uma bola. Um exemplo bem claro, galera. Vocês peguem um quarto aí de vocês, aí vocês falam assim, nossa, eu gostaria de encher esse quarto com várias bolas. Imagina se tivesse bolas até o teto desse quarto. Nossa, eu ia demorar anos para poder encher esse quarto. Tá, aí você pega seu dia aí. Você pega uma bola por dia e você vai colocando nesse quarto. Vou colocar essa bola aqui hoje. Tchau. Dia seguinte, segunda bola. Terceiro dia, terceira bola. E aí você vai fazendo isso. No ano, você vai abrir a porta, só vai ter bola. Cara, você vai falar, nossa, eu achei que ia demorar anos para eu encher esse quarto de bolas. Só que em um ano, tem 365 bolas. Este ano, no meu caso, 366. Então, assim, eu tô falando bolas para ser muito visual, tá? Para você imaginar o quanto de coisa visualmente. Mas agora você imagina se você pega um hábito legal e começa a colocar na sua mente uma vez no ano, né? Uma vez por dia, no caso. A partir daqui, dia 1/2, eu preciso mudar uma coisa que tá me incomodando, que eu sei que tá errado. Como é que eu começo a transformar isso? Será que se eu começar a fazer uma parada hoje, isso vai estar muito melhor no final do ano, em dezembro? Com certeza vai estar. O lance é colocar uma bola nesse quarto por dia. Tá? Fazer pouco, fazer o mínimo. Se você não consegue mudanças bruscas, faça o mínimo, mas faça. Tá? Então, pequenos detalhes, mínimos detalhes, pode ter mudanças muito notáveis. E é o que entra no tema da live de hoje. Como pequenos hábitos podem transformar o seu ano. Né? No ano que eu comecei a correr, bem piquititico, lá no início do ano, que eu não conseguia nem correr direito, era correndo e andando 1 quilômetro, galera. 1 quilômetro. Dá o quê? 5 minutos? A mudança que isso fez no meu final de ano. Eu participei de maratonas, galera. Não maratonas grandes. A minha primeira corrida de rua foi de 6 quilômetros. Mulher Maravilha, foi super sensacional. E aí eu quero participar de uma como fala? De uma São Silvestre, que é 15, por exemplo. Mas eu também quero chegar no máximo, que é um Ironman. Qual que é o lance do Ironman? É corrida, se eu não me engano, 21 quilômetros, correndo. Tudo no mesmo dia, tá, gente? Terminou um, começa o outro. 21 quilômetros correndo, não sei quantos quilômetros nadando, e aí eu acho que termina na bike. Não sei quantos quilômetros na bike. Então, cara, olha isso, né? Eu comecei lá do pequenininho, correndo e andando. Aí, de repente, participei de uma corrida de 6 quilômetros. Aí, de repente, participo de uma corrida de 15. Aí eu vou para uma corrida de Ironman. Cara, ninguém me segura. Ninguém me segura. E eu quero que vocês pensem exatamente dessa forma. Tá? Pequenos hábitos podem mudar o seu ano. Eu nunca imaginei, se falasse para aquela Stephanie que começou a dar corridinha, que eu gostaria de participar de um Ironman. Eu era uma pessoa cansada, cara. Não tinha como. Então, assim, como que você aplica no seu dia? Nesse quesito mínimos detalhes, mudanças notáveis. Vamos supor que você quer ler um livro. Quero ler livro, não consigo, Esther. Preciso ler um livro. E aí você quer ler, eu vou ler um capítulo por dia. Um capítulo ainda é grande. Um capítulo ainda falho. Eu já falei que leria um capítulo, mas eu falho. Então, se proponha a ler pelo menos um trecho por dia. Um trecho é um parágrafo. Ler aquele trecho vai ser melhor ainda, porque você vai absorver aquele trecho durante o dia inteiro. Nossa, né? Nossa, aquele trecho, taranã. Lendo isso por ano, ao lance do espaço com bolas, o tanto de conhecimento que você não vai ter no final do ano, né? Outra coisa, eu quero fazer exercício, mas eu não sei por onde eu começar, eu quero entrar na academia, eu quero virar uma aromba, não sei o quê. Cara, começa com exercício
prático, básico, que você consiga atingir. Pensa no mínimo, no mínimo. Tá? Por exemplo, queria ser maromba, mas eu me proponho a fazer academia todo santo dia e não vou. Comece do básico. Que tal, ao invés de você fazer essa mudança muito brusca e sabendo que você vai falhar, por que você hoje não faz uma caminhada de 10 minutos? 5 que seja. Né? Vai comprar um pão? Põe um tênis de corrida, um tênis mais confortável e vai caminhando. Já vai tirando essa tarefa do dia, né? Vou ali comprar meu pão, ao invés de eu pôr um chinelo e do jeito que eu iria todos os dias, eu vou colocar uma roupa de exercício. Vou ir com o meu tênis de exercício. E aí, conforme você vai indo, você começa a ter necessidade de mais. Você fala, que legal, né? Já faço isso há um mês, eu vou todos os dias comprar o meu pão de tênis. Eu tô sentindo a necessidade de fazer uma corridinha de 20 minutos. Aí você começa, né, gradualmente a crescer. Eu tenho muito problema com comida, eu não consigo me alimentar direito, eu gostaria de emagrecer, por exemplo, ou ter uma alimentação mais saudável. Começa tirando o açúcar de pequenas coisas, né? Ao invés de comer, sei lá, 3, 4 pedaços de bolo, né, que você tá comendo aí depois do almoço, come 2, né? Eu como 4 geralmente, come 2, passa a comer 2. E aí depois você começa a comer 1, e aí você começa, não vou comer chocolate hoje não, vou comer acho que uma maçã, uma banana, uma manga, né? Vai tirando aos poucos. Eu lembro que quando eu comecei essa parada de seguir o Joel e essas paradas toda, o meu problema era o café. No café eu tacava açúcar. E até que eu não tava tacando tanto açúcar mais, né? Só que lá na minha adolescência, o meu café, ele tinha que ter tanto açúcar para eu chegar no final ter aquele melzinho para eu tomar sozinho, só o açúcar. E hoje eu não consigo nem... Nossa, se me der um café com açúcar, gente, eu não consigo nem disfarçar. Eu vou tomar e vou ficar meia hora com café na boca, esperando um lugar para cuspir. E é natural. Nunca imaginei que eu tomaria café sem açúcar. Nunca. Minha mãe tomava e eu falava, não, impossível, não consigo. E hoje, eu fui uma vez, na época que eu mudei esse hábito, que eu tirei o açúcar do café, eu fui... Primeiro dia do ano, a gente foi numa padaria tomar um café, né, na padaria. E aí, eu pedi o café da máquina e tal, e eu esqueci de perguntar se não tinha açúcar. E aí, na hora que eu pus na boca, o próprio melaço. A tristeza em café. E aí você percebe, né, aquele hábito que você nunca imaginou acontecendo ali, né? Muito, muito doido. Outra coisa legal para a gente abordar, e aqui falando no geral, tá? Ainda falando em coisa mínima que você pode fazer. Agradeça por coisa simples. E não só porque você teve nossa, hoje foi ótimo, eu recebi um aumento. Pô, legal, bacana. Agradeça também. Só que não só por coisas muito extraordinárias que pode mudar mesmo no geral a sua vida, mas por passos simples que vocês deram. Né? Eu lembro que no dia que eu gravei a primeira aula da Semana do Glow, eu tava muito feliz, cara. Eu fiquei tipo assim, caraca, eu gravei a primeira aula. Sabe, eu tô procrastinando de lançar uma coisa extraordinária aqui para vocês, lançar o meu curso, começar a dar mentoria, começar a desenrolar aqui com vocês há muito tempo. Desde 2019, cara. A gente tá em 2024. E desde 2019 que eu tô querendo trazer algo legal, tô querendo ter alunas, tô querendo criar essa comunidade e eu tô procrastinando. E aí, na hora que eu terminei de gravar a aula 1, que inclusive está no ar, galera. A aula 1 e a aula 2 estão no ar, link na bio, para quem não assistiu ainda. Depois que eu terminei, eu fiquei, que sensacional, cara. Eu gravei a primeira aula, que grande passo. E eu agradeci, eu falei, Deus, muito obrigada, cara, por ter me dado essa oportunidade de conseguir, de estar conseguindo tirar isso do papel. De tirar isso que era uma ideia de 2019, que eu procrastinei, e a gente hoje, 2024, está aqui, juntos, fazendo isso acontecer. Então, assim, eu fiquei muito feliz e eu agradeci por aquilo, né? Outra coisa que eu sempre agradeço por exemplo, eu trabalho em casa, né? Eu trabalho aqui de casa. Eu tô vendo cada desenvolvimento dos meus filhos. Cada. A primeira vez que deram risada, eu vi. A primeira vez que começaram a engatinhar, eu vi. Então, assim, eu agradeço, sabe? Tipo, ai, que legal. Às vezes eu tô assim,
curtindo com eles, né? O Gabs e os meninos, e eu fico assim, poxa, mano, que massa, né? Que coisa diferente, meu, que gostoso. Eu tô podendo viver isso. Então, assim, agradeça coisas simples, né? Até teve uma vez que a gente foi na padaria aqui perto, a gente tava doido pra ir nessa padaria. Eu agradeci por a gente estar indo nessa padaria, sabe? Tipo, coisa muito básica. E aí a gente começa a ter esse pensamento de gratidão muito mais forte, né? E conforme a gente tem esse pensamento de gratidão, é natural que coisas boas começam a vir. O universo entende isso. Você está sendo grato por tantas coisas que ele fala: olha só, vou fazer ela chegar nessa parte aqui. Olha só, a mente dela tá tão aberta a tantas coisas boas e que seja genuíno, tá, gente? Não vamos chegar lá, ai, que legal, que dia maneiro, acordei, agradeci. Não, deixa isso acontecer de maneira genuína, tá? Quando você estiver fazendo uma coisa que você gostaria muito, sei lá, eu fui num parque no final de semana, pô, senta lá no parque, olha ao redor. Poxa, agradeça, né? Agradeça por coisas simples. Agora trazendo para o lance daqui, para o lance desse perfil, que é STM Joia, como é que eu faço esses mínimos detalhes, Esté? Meu, começa a fazer um post por dia. Um post por dia, nossa, não consigo fazer por dia. O dia tem 7 dias, a semana tem 7 dias, Esté. É muito para mim. Ótimo, 3. Que seja um post por semana. E aí você vai ver aquilo em 30 dias. Pô, já foram 4, né? Um post por semana serão 4. Para quem não fazia nada, 4 já é gigante. Em 2 meses, nossa, tem 8 posts. Nossa, eu sinto a necessidade de ter um pouco mais. Olha lá o lance do coloca o pé que Deus coloca o chão. Eu necessito a vontade de fazer mais, eu começo a fazer mais, né? E aí vai começando a crescer gradualmente. Nossa, não consigo aparecer nos stories, vou começar a aparecer uma vez por dia que seja. Começa a aparecer, começa a trazer mais, né? Meu, o lance, né, de pequenos hábitos que vão se tornando muito cruciais aí na marca de vocês. Por exemplo, vou começar a gravar pelo menos um Reels por semana. E aí, no final do ano, você já vai estar dominando técnica de edição, já vai entender o que seu público quer, você já vai ter uma ideia melhor você vai fazer mais rápido a edição, você vai fazer mais rápido subir lá no Instagram, vai ser mais rápido de pensar em conteúdo. Então, pensa nos pequenos passos. Olha lá aquele espaço que eu falei, colocando uma bola por dia no ano, o tanto de bola que não vai ter aquele espaço, né? Gente, chegamos aqui, eu fiz, desde o dia que eu me comprometi, fazer uma live por dia. E o resultado disso, até hoje, porque vai ter mais, tá? Até hoje me resultou em 17 lives. Gente, a gente tá aqui há 17 dias seguidos. Seguidos. Imagina, sei lá, vou começar a fazer uma live por semana, né? Pensa aí, vou fazer uma por semana, acho que dá. Agora só, você imagina o tanto de trecho, de pontos específicos das lives que eu trouxe aqui para você, que eu consigo extrair. Para postar no meu feed, por exemplo. Meu, foram 17 lives. Cada trechinho de alguma coisa dá muito conteúdo mesmo. Uma coisa legal também que eu falei numa época atrás, das lives, foi não tenho foto suficiente para trabalhar no meu Instagram. Então, a dica que eu fazia na Alfa, monta um look maneiro e faz foto de um look por dia. Vocês vão ter muito conteúdo para postar, galera. Muito conteúdo. E assim, coisa básica, né? Fazer o básico todos os dias, manter a chama acesa. Que esse é o nosso maior desafio. Tentar manter essa chama acesa. E tentar fazer com que tudo isso seja fácil, né? Quando a gente pensa em mini hábitos, a gente tenta colocar isso de uma maneira fácil, para a gente conseguir realmente fazer, né? Por exemplo, uma coisa que me deixa assim, pensando na questão de tentar fazer fácil, fazer aquele hábito se tornar fácil, é que eu tenho muita compulsão por doce, galera. Quem me conhece sabe que, mano, doce é uma parada que me pega fácil. E aí, uma coisa que fez eu transformar esse hábito, que fez parecer, que fez eu tirar isso da minha visão e transformar o resultado desse hábito ser fácil de tirar, foi de começar a excluir coisas que estavam me bloqueando de conseguir chegar nesse caminho. Então, por exemplo,
Ao invés de a gente comprar besteira aqui, a gente tá comendo na hora certa. Então a gente já deixou meio que a cozinha pronta, as comidas prontas, para deu o horário do almoço, a gente já almoçar, já ter ali a frutinha, já comer, já tentar manter o estômago sempre cheio, porque aí o corpo não pede por doce, né? Ele não fica ali, pô, tô com fome, ai, vai qualquer coisa mesmo, come uma barra de chocolate, um salgadinho que já tá bom. A cabeça começa a mudar, né? Como já tô saciado, eu já comi, eu não quero mais o doce. Aí esses dias a gente foi no shopping comer um sorvete. E, cara, o sorvete tava ruim. Pra vocês terem uma noção, gente, eu tava numa semana inteira de, tipo assim, comer muito chocolate, barra de chocolate. Não, preciso comer, preciso comer. Aí a gente ajustou, deixou esse hábito ruim pra lá e tentou fazer com que o hábito bom fosse mais fácil, né? Comida sempre pronta, tá tudo bonitinho, tá tudo organizado já pra gente ter um hábito bom, ótimo. Minha compulsão por doce tá bem controlada esses dias. Eu não tô, assim, precisando estar comendo doce. Tá bem, bem ok. Então, assim, já é uma mudança bem grande, né? Tenta deixar aquilo fazer fácil. Então, por exemplo, na época que eu comecei a seguir o Joel, e aí eu lembro que ele fez um questionário, e nesse questionário ele fez uma pergunta que me fez pensar, refletir muito nos nossos hábitos, né? E aí ele falou por que a gente, na pergunta, perguntava, por que hoje você não se alimenta de maneira saudável? Aí eu tava lá digitando, porque hoje se alimentar de maneira saudável é caro, porque as comidas, tananã. Eu parei pra pensar, né? Fiquei lá meia hora pensando naquela resposta que eu tava dando. Abri minha geladeira. Na minha geladeira tinha um pack de cerveja, que era quanto? Se vocês forem ver aí, sei lá, R$ 32, 35 um pack de cerveja. Se eu pegar esses R$ 35 e gastar na feira com fruta e legumes, cara, dá muito, né? Então, tipo, não é caro. Aí abri o meu freezer, tinha lá coxinha congelada e pão de queijo. Eu falei, nossa, mas que hipocrisia, né? Eu falo que é caro se alimentar bem, só que se eu juntar a cerveja, a coxinha e o pão de queijo, dá uma feira aqui. Eu consigo comprar uma feira saudável muito mais. Eu acho que tô colocando desculpa aí, né? Então, o que a gente fez para parecer fácil? A gente excluiu. A gente é meio brusco, tá, gente? A gente, depois que a gente começou a entender que os hábitos, se a gente mudar o hábito, lá na frente a gente colhe melhor, a gente começou a ser brusco mesmo, tá? Seguindo nos hábitos atômicos, mas mudando um pouco a visão. Porque conforme vai passando o tempo, você vai começando a entender que você consegue sim, né? Você consegue se comprometer a algo maior. Então, aí a gente tirou cerveja, tirou o pão de queijo e a coxinha e começamos a investir em frutas e verduras e legumes. E, meu, muito mais fácil, né? Muito mais fácil de desenrolar. A comida sempre pronta, a comida meio que caminho andado ali, sem essa tara de compulsão por doce o tempo todo. A gente come doce. Não tô falando que a gente deixou de comer doce, deixou de ter os prazeres da vida, uma pizza. Não, a gente não deixou. Só que como a gente está sempre ali, organizadinho os horários, organizados em questão de marmita, tudo bonitinho, é muito mais difícil de falhar. Muito mais difícil de falhar. Certo? Tem uma coisa também bacana de se dizer, que é sobre identidade e transformação, né? A forma do hábito que você tem hoje, ele está muito ligado à sua identidade. Então, ó, se você acredita que você é uma pessoa X, você acaba se tornando essa pessoa X. Na época que a gente começou a correr, a evitar bebida, evitar fritura, na nossa mente, a gente era uma pessoa fitness. E aí a gente começou a tirar essa ideia do fitness, né? A gente começou a ter uma ideia diferente de ser fitness. Eu comecei a correr não só no início, porque eu queria ter um corpo legal. Mas foi passando o tempo, não era só sobre isso. E às vezes não era nem sobre isso, não era para ter o corpo de verão, era para ser saudável, no geral. Né? Eu era uma pessoa super ansiosa, eu tinha crise de ansiedade com muita facilidade, eu estava sempre amuada, chorando pelos cantos. E praticar exercícios passou a ser como se fosse um remédio, sabe? Natural. Então, assim, começou a mudar muita coisa na minha cabeça. A transformação geral no final não era nem para ter o corpo de verão ou para ser fitness. A gente mudou até essa questão, né? Tipo, quando a galera chegava na gente, eles são fitness.
não era fitness, a gente tá sendo saudável, só isso. E é o básico, né? É o que todo mundo teria que ser. É o básico da vida, né? E assim, não é ser fitness, é ser saudável. Só isso. Só isso que a gente queria. E a gente começou a ter essa mentalidade, pô, a gente se alimenta bem, a gente faz exercício. Então, assim, a gente começou a se tornar mesmo essa pessoa. Né? A gente acreditou tanto que a gente era aquela pessoa que a gente começou a se tornar. E coisas que eu levo até hoje, tá? Até hoje a gente. Gabriel pratica exercício, a gente tá sempre em movimento, a gente faz caminhada, tá para cima e para baixo, né? Se eu falasse para você que hoje, você tem uma rotina de exercício, Stephanie? Não tenho. Hoje não tenho. Então, nessa correria com o lançamento e tal, mas se eu quisesse, eu acordava 10 minutos mais cedo e faria minha corridinha lá na rua. Rapidão. Mas todo esse quesito influenciado no meu hábito hoje, minha alimentação é, nossa, de 10 a 0. Na minha infância, eu não me alimentava bem, eu sempre tinha pressão baixa, eu comia mal mesmo, assim, era miojo, era besteira. E vendo hoje no que eu como, isso influencia em tudo, tá? Na cabeça, memória, unha, cabelo, né? Então, assim, a gente começou a ter uma frequência diferente. E pensar também que a mudança começa em você, tá? Outra coisa legal de se pensar, muda de ambiente, né? Você tem uma equipe, a galera da sua casa se alimenta mal, ou vocês sentam e conversam se vocês querem mudar o hábito de vocês, ou você se propõe a ser essa pessoa que vai fazer essa mudança para você, tornando isso fácil para você. E eu não tô falando, se muda de casa. Não. Muda seu ambiente. Muda no quesito, procura um grupo de pessoas que estão focadas na mesma coisa que você, que independente se alguém te zoar, te falar alguma coisa, você não vai cair. Você vai se tornar, vai se manter forte, vai se manter firme, né? Porque a gente tinha esse hábito, lá em casa ninguém acordava o horário que a gente acordava para correr. Não. Ixi, a gente foi muito zoado por isso também. Pelos nossos amigos, pelos familiares. Eles correm 5 horas da manhã, 4 horas estão acordados. Né? Só que a gente tinha um objetivo tão grande com isso ajudava tanto a gente, que era até estranho falar, gente, não, a questão não é que a gente é doido, a questão é, por que vocês não fazem isso, né? Tipo, como assim, gente? É tão óbvio, eu tô aqui menos ansiosa, tô comendo bem, minha energia tá nas alturas, não sinto sono o tempo inteiro. Pra gente acabou sendo óbvio, né? Mas cria esse ambiente, procure estar com pessoas que estão ali no mesmo grau que vocês, porque aí fica muito mais fácil o caminho, né? Que seja uma pessoa que esteja ali com você. E pensar que a mudança acontece em você, né, gente? Vocês mudarem essa mentalidade e não mudar essa mentalidade e não deixar barrar esse quesito de identidade. Né? Forme os hábitos por você. E tenha aí um grupo de pessoas que façam a mesma coisa que você. Né? E isso a gente faz de uma maneira muito consciente, né? Moldando aí quem a gente é e fazendo ações diárias, aos poucos. Uma bola por dia no quartinho de bolas. Certo? E no geral, isso influenciou muito na minha gravidez. Eu comecei a ter hábitos saudáveis, eu comecei a mudar minha alimentação antes de engravidar. E não porque eu queria engravidar, tá, gente? Porque a gravidez ela veio de susto. Só que a gente tava tão bonitinho ali, já fazia um ano que eu não bebia, e eu lembro que eu fiz promessa para não beber nem álcool e nem refrigerante. Então a gente já tava ali um ano, mais ou menos, um ano e meio, sem bebida, sem álcool e sem refrigerante. E comendo bem, né? E aí a gente fazendo isso, ouvia pessoas que falavam sobre aquilo, a gente se colocava nos ambientes. Quantas vezes a gente não foi para palestras e coisas que tinham pessoas que eram nessa mesma vibe? A gente foi, eu lembro que a gente foi no banho de contraste do Joel, que era 5 horas da manhã, e uma galera tava lá, a gente foi lindo, sabe? Então, tipo assim, a gente estava influenciado por esse meio, por um meio bom, que ajudou muito a gente, né? E aí, logo depois, passou um ano e meio mais ou menos, eu engravidei. E eu falei, cara, tô grávida, e agora? Meu Deus, aquele susto de gravidez e tudo, né? E gravidez de gêmeos, que é conhecido aí como gravidez de alto risco. Geralmente vocês veem aí, gêmeos nascer o quê? Às vezes nasce prematuro, às vezes nascem não tão saudáveis, tem que ficar na UTI. E, meu, eu tenho muita certeza
de que os meus filhos nasceram saudáveis por conta de hábitos que a gente teve todo aquele ano que passou. Todos aqueles 2 anos que a gente ficou sem beber, fazendo exercício físico regularmente, tendo uma alimentação muito boa, e tendo essa mentalidade, ajudou muito. Não é à toa que os meus filhos chegaram a 36 semanas e 7 dias. A gente foi muito longe. Geralmente não chega. Tem gêmeos que nascem de 26 semanas. Vocês têm noção? E eles nasceram super saudáveis. Não precisaram ficar incubados nem nada. Foi parto normal. Olha que bagulho doido. Falaram para mim que eu não ia conseguir ter parto normal, porque geralmente gêmeos é alto risco, que não ia dar, que não ia dar. Minha cabeça estava tão voltada para isso, que ia sim, porque eu estava fazendo todo o esforço para que isso acontecesse, que aconteceu. Nasceram saudáveis, nasceram de parto normal, e eu tô aí, galera. Tô aí. Não é doido isso? Toda a mentalidade, toda a mudança que a gente teve na nossa cabeça fez com que a gente chegasse nisso. E temos aí um resultado. 36 semanas e 7 dias de gravidez, nasceram super saudáveis, não ficamos incubados, não precisamos disso. Então, assim, no geral, pensar mais nos benefícios a longo prazo desse hábito, desse mini hábito. Ele vai começar mini, mas daqui 1, 2, 3 meses, você vai ver que você vai ter mudado muita coisa, né? Então, assim, é super importante, galera, começar pequeno. Comece pequeno, sonhe grande. O sonho é grande? É grande. Mas eu vou começar aqui com pequenos passos, vou começar mantendo a minha chama acesa para não ter aquele pico de ansiedade e apagar. Certo? Então, ó, agora nesse final de live, estamos chegando no final, tá? Eu deixo um desafio para vocês. Essa live, novamente, dia 1º de fevereiro, eu deixo um desafio para vocês tirar algo que está ligado diretamente em um hábito ruim que você tem e que talvez interfira aí na sua transformação, né? Nossa, eu gostaria muito de, sei lá, eu como muito doce, eu quero tirar. Começa com pequenos hábitos, tá? Então, ó, escolhe uma coisa aí que você queira mudar, que você sabe que é uma coisa ruim para você, e vai tirando de maneira gradual, tá? Vai tirando. Um exemplo disso, depois de tantas coisas que a gente já tirou das nossas vidas que deu muito bom, como eu tô nesse lance de fazer o lançamento, de estar aqui com você, de fazer conteúdo, tem um hábito que a gente tinha que me atrapalhava muito, que eu percebi que deixava a gente mais atarefado do que realmente ligado no objetivo final. A gente assistia Big Brother todo santo dia de noite. Só que de noite a gente também trabalha. Só que essa pausa para ver Big Brother me tirava toda a concentração de uma coisa que eu já estava fazendo e me atrasava. Então a gente parou de ver Big Brother. Paramos, gente. Eu não sei o que está acontecendo. Gostaria muito. Eu não vou falar que eu não gosto. Eu gosto muito. Gosto muito. Fiquei esperando o ano virar para poder assistir. Só que vai me atrasar no meu objetivo final, na minha estrela do norte. Lembra que eu falei para vocês do objetivo que eu tenho muito claro sobre os meus filhos até o meio do ano? Então, assim, como isso vai tirar, eu prefiro tirar ele do que tirar meu sonho, né? Tiramos esse hábito, ajudou bastante. Outra coisa é ver TV, mano. TV. Gente, a gente é aqueles pais que são mais rígidos. E uma das coisas que a gente não quer ter é criança assistindo TV até os 2 anos. Eles fizeram um agora. Até os 2 anos sem TV. Só que a gente percebeu o quê? A gente via TV todo santo dia. E a gente ficava, não olha pra TV, não olha pra TV. Como é que a gente fala pra ele não olhar se a gente tava olhando? Então a gente começou a tirar. Tanto que hoje a gente só liga a TV quando precisa ver alguma coisa mesmo. Porque ultimamente a TV aqui a gente não tá ligando, não estamos usando. E também nesse lance do consumo excessivo de doces, como a gente está organizando tudo bonitinho, tornando o hábito saudável ser fácil, né? Que é deixando as marmitinhas já prontas, deixando a comida meio que pronta, tô evitando isso, o consumo excessivo de doce. Né? Então, se você tiver aí consumo excessivo de doce, começa a tirar aos poucos. Toma muito café com muito açúcar, substitui, né? Muda, coloca menos, vai aos poucos. Ah, se eu perco horas e horas com televisão, me atrapalha? Vou tirar essas horas, vou reduzir aos poucos. Então, ó, deixa aí o desafio para vocês. Tirem algo que você sabe que está prejudicando de você avançar em alguma coisa e faça isso constantemente, tá?
Uma coisa importante também aqui, se coloque no ambiente. Então, se você quer fazer alguma mudança drástica, se você quer, sei lá, quero começar a me alimentar melhor, quero ter uma marca de semijoias que vende, esteja no ambiente, se coloque nesse ambiente, esteja perto daquelas pessoas que querem o mesmo que você. Fica muito mais fácil de você avançar com pessoas que têm o mesmo propósito. Certo? Quero ler livro, Sté, como é que eu faço? Ouça o audiobook. Não tenho tempo para ler livro? Ouve audiobook. Eu tenho um destaque aqui no perfil que está escrito audiobooks. São todos os audiobooks que eu já ouvi e eu subi eles ali. Tá? Então, quer dica de audiobook para poder elevar aí a sua memória, poder gerar insights, para poder colocar você mais para frente? Vai lá naquele destaque, audiobooks, é só clicar, você vai ver uma setinha falando ouça no Spotify, e aí você clica lá e ouve aí seus audiobooks e bora fazer essa comunidade realmente subir, galera, ser erguida com mini hábitos, tá? Sem mudança muito brusca. Fazer um pouco a cada dia, manter aí a sua chama acesa e não picos de ansiedade e de excitação. Certo? E, ó, novamente, eu vou focar aqui na nossa palavra do ano: constância. Constância, consistência e colheita. Tá? Se mantenha constante e consistente, porque você vai colher. Certo? Então, é com essa live, com esse assunto, que a gente fecha, que a gente inicia o ano. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês levem isso para o coração de vocês. Realmente pense aí na mudança da sua marca, do seu pessoal, do seu emocional, sem ficar se comparando e colocando mini hábitos aí para você na sua vida, né? Mudança brusca, não vai cumprir? Tudo bem, mas que sejam mini hábitos, que você consiga fazer o mínimo todos os dias, de maneira consistente. Certo? Nos vemos amanhã novamente. Só um pequeno aviso aqui, a gente vai ter lives até dia 10, se eu não me engano, todos os dias, né? Depois eu vou voltar a fazer as lives só de quarta-feira, tá? Teremos uma live por semana toda quarta-feira, tá? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. E bora começar a colocar mini hábitos aí dentro da sua rotina. Bora mudar, bora fazer acontecer. Seja consistente e a colheita virá.